Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema da conversa de hoje, que está nas redes sociais, por todos os cantos, jornais, é exatamente a morte de Olavo de Carvalho, que é o tema, título deste livro, Olavo de Carvalho, Sua Morte. Antes de prosseguir para o tema, para a conversa, agradeço muito o joinha, partilha, inscrita. Quem não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal, agradeço muito essa generosidade. Bem, Olavo de Carvalho é, sem dúvidas, uma figura pública, debatida, conversada por muitos. E eu aqui estou falando disto, milhares de outros estarão falando, e para além das críticas habituais de Olavo de Carvalho sobre o que ele escreve, sobre a sua própria pessoa, também tem aí pessoas mais qualificadas em todos os aspectos. Tanto pessoas para falar da crítica do que ele produziu enquanto obra, enquanto influência, e certamente tem aqueles que se dispõem também a defender esse ponto de vista. Eu hoje quero propor uma reflexão para além dessas duas perspectivas, que foi como que Olavo de Carvalho consegue ser objeto de conversa de tantas pessoas, de tantos brasileiros. Para além de discutir, como diria no direito, o mérito da questão, quer dizer, a interioridade das ideias. Eu quero conversar hoje nesse vídeo aspectos que são exteriores. Por exemplo, como Olavo de Carvalho se transformou num grande vendedor de livros, né, não só intitulados sobre o seu nome, mas vender também títulos de outros. É importante quem conhece o setor de livro em São Paulo, o mercado livreiro, sabe bem que Olavo de Carvalho vendia bem. Não só, mais uma vez, obras dele, diretamente dele, mas vendia obras de outros autores e com frequência sobre outro selo, inclusive editorial, para não se estabelecer relação com o seu próprio nome. O Olavo de Carvalho começou um trabalho já mais antigo, desde ser colunista de um jornal aqui do Brasil, nos anos 90, e depois fez um trabalho editorial junto com uma pessoa que hoje é um editor e que também se distanciou dele no início dos anos 2000 e depois seguiu a sua característica própria e, a meu ver, hoje tem uma identidade própria. Mas ali entre 97 e 98, se não me engano, publicou junto ou editorou material do Olavo de Carvalho ligado à filosofia, por exemplo, Aristóteles sob um novo olhar, se não me engano, esse é um dos títulos, e tinha isso em DVD já. Então, analisar o Olavo de Carvalho, para além do que ele falou, e não querendo aqui discutir se ele é filósofo, se não é, se ele é professor, se ele não é, e às vezes essa é uma discussão que eu acho não diz nada, não se comete, digamos assim, um tipo de erro, que é tentar desmoralizar a figura do Olavo e acaba não entrando propriamente no que propriamente ele propôs. Lembrando que eu pessoalmente tenho o meu posicionamento, tenho a minha análise sobre a situação, sobre o fenômeno e etc. Mas em outro momento falaria disso e não vejo também proveito para ficar falando disso, já que existem, como eu já disse, trabalhos muito bem feitos em todas as perspectivas, a favor ou contra Olavo, existe boas coisas aí para se acompanhar. Olavo, enquanto fenômeno, portanto, é um fenômeno que cresce fora do estabelecimento, ainda que, de certa maneira, valeu-se lá nos anos 90 de uma proximidade de um dado estabelecimento, no caso o jornal, um dado jornal, mas Olavo constrói um conjunto de presença, Olavo consegue promover as suas aulas particulares, suas aulas privadas de filosofia ou do conteúdo que pode parecer com filosofia, mas enfim, Olavo, nesta perspectiva, é um sucesso. Olavo teve êxito nesses projetos.
E mais uma vez, sempre abrindo mão aqui de analisar o interior desse processo. Em termos comerciais, Olavo vendeu. E com isso eu não quero dizer que o conteúdo que ele vendeu é aberrante, é isso, é aquilo, não importa agora, nessa primeira análise. O que importa é que ele, de certa maneira, se estabeleceu. Até certo ponto, os fragmentos de ideias que chegam até nós de Olavo tem de tudo. Tem fragmentos que são pertinentes, quando você pega apenas a frase e descontextualiza o resto. Tem também fragmentos assustadores que chegam até a gente, que o próprio fragmento em si já é um problema, do ponto de vista filosófico, sociológico, etc. Do ponto de vista da democracia, quer dizer, a democracia tem limites, ou a democracia tem uma definição do que é a liberdade, que não comporta tudo, é uma liberdade, né, condicionada, por assim dizer. Eu não posso, por exemplo, no uso da liberdade, propor matar alguém, eu não posso propor destruir a própria democracia. Então, o conceito de liberdade como uma espécie de fazer o que quiser não se aplica no contexto democrático. E é claro que eu, pessoalmente, sou partidário da liberdade dentro da democracia. Mas, enfim, Olavo de Carvalho, então, é possível pegar essas duas perspectivas e observar isso. Mas o que eu acho fundamental para essa conversa é que Olavo ocupou um espaço que estava surgindo e ele, dentro desse espaço que estava surgindo, conseguiu ocupar o espaço e se colocar em uma espécie de oposição ou de disputa com os lugares habituais dos intelectuais, que, por estarem dentro do estabelecimento, portanto, acomodados, no sentido não negativo de acomodar, mas por estar ali empregado, ter o seu salário no fim do mês, ter uma rotina de trabalho a ser cumprida, esses profissionais que depois começaram a fazer o mesmo que Olavo, o mesmo no sentido de presença online, eu diria que Olavo, portanto, é um exemplo claro e clássico de que aquele indivíduo que correu por fora, num dado momento, se aproximou de ficar no centro, né, por questões agora mais finais do governo Bolsonaro, e eu creio que por uma incompetência desse governo, até mesmo para um discurso de direita, o bolsonarismo acabou não se... o olavismo, melhor dizendo, acabou não se... ou exagerando a metodologia, mas ainda não assentou-se neste projeto de poder. Ele ainda continua disperso. Porém, se assentasse, se esse modelo perdurasse para frente, como já ficou nos processos políticos constituídos agora nas últimas eleições, já em pleno auge do bolsonarismo, se verificou que houve um declínio por completo desse discurso estapafúrdio, caricato, polemista. O bolsonarismo e aqueles que tentam pegar carona no bolsonarismo, nessa face do bolsonarismo, da polêmica, já acabaram tendo um grande baque na representatividade da política. E parece que o mesmo deve seguir para o modelo na esfera federal. Ainda que o próprio Olavo percebe isso já e já tinha se afastado disso e tecido críticas a isso. Pode-se acusar o bolsonarismo de produzir muitos rachas, muitas subdivisões, mas, a meu ver, neste caso específico, ele tinha razão no afastamento dele da figura governante. Mas Olavo, então, é essa figura que corre por fora e, num dado momento, vem para o centro e não se consolida em função, né, desse apoio estatal não ter sido, digamos assim, apropriado, não conseguir ter feito isso dentro do espectro político de direita para extrema direita, devemos ter bem claro isso. E ele teve então todo um expediente desse percurso, de alguém da borda que foi caminhando ou rodando para o centro do discurso.
E o uso da internet foi esse espaço. Então, por ser um espaço novo, por ser uma nova ferramenta, ele acabou fazendo uso disso. E fica, eu acho que a referência, a reflexão para mim e para vários outros professores, é exatamente como levar a sério as redes sociais, como levar a sério o site, o mundo virtual. Nós que fomos formados, uma parte da nossa formação no modelo anterior, eu acho que eu fui aí o processo de transição. Eu creio que começo a fazer o meu primeiro curso superior em 96, 97, e isso foi se desenvolvendo até 2001. Eu passei por essa transição do mais escrito, da ficha da biblioteca, para a consulta no computador, o trabalho híbrido de escrever um pouco à mão, depois digitar, até para o trabalho 100% digitado, as fontes virtuais. Então eu sou bem e outros, né, da minha geração, fomos aí bem essa transição. E o que eu tenho me dado conta, e nesse sentido a referência do trabalho do Olavo é uma referência, é que é um espaço que deve ser ocupado. E não deve ser apenas criticado, no sentido de não oferecermos nada. Eu olho sempre de modo, como dizem os colegas portugueses, amigos, professores, em diagonal. Acho essa expressão muito curiosa para uma leitura rápida, né? Em geral, os intelectuais da minha geração, nós tendimos a olhar diagonalmente para o mundo virtual. E é necessário que haja uma migração massiva de toda essa geração para o mundo virtual. O exemplo claro aqui, que certamente antagonizou com Olavo, quer dizer, um homem contra as instituições, é exatamente esta percepção das universidades federais no Brasil e outras privadas de excelência, esta observação, ou essa observação, ou uma cultura informal desse setor formal de desdém pelo virtual, né? Nós confundimos aqui no Brasil, e esse é um erro que a geração dos nossos professores, né, dos meus professores e demais colegas da minha geração, que tivemos os professores mais velhos, acabaram associando o mundo virtual, a educação virtual, por exemplo, como algo em si inviável e de péssima qualidade. É fato que nós temos, historicamente aqui no Brasil, instituições que pegaram esse modelo e tratou esse recurso como fonte de vendas em escala para se fazer dinheiro. Isso também é verdade. Mas não foi lícito deixar de observar, por exemplo, projetos como a UNED, Universidade Nacional de Educação da Espanha. Eu não sei o nome completo da sigla, mas a sigla, o acróstico é UNED. E é uma universidade que surgiu, de certa maneira, num governo ditatorial, em 72, se não me engano, mas que existe enquanto instituição de educação à distância desde 72, 82 não, 72. E que hoje é uma experiência muito consolidada e séria em Espanha de educação universitária. Que o problema da educação à distância não é a natureza simplesmente aqui do instrumento. O problema da educação à distância que nós tivemos aqui no Brasil é mais o projeto humano por detrás da tecnologia, que ficou ruim não só na educação à distância, mas que foi também um projeto que tinha educação presencial, na qual a qualidade passou a ser um negócio comercial e, do ponto de vista educacional, de péssima qualidade. Então, por causa desta crítica válida, acabou-se que não fez essa entrada com força no sistema virtual e não apropriou-se deste instrumento. A pandemia veio provar muita coisa no sentido de que é possível fazer coisas de qualidade usando os instrumentos virtuais. Quantos doutorados não foram defendidos online, quantos doutorados não foram feitos, quase a metade dele online, no período agora pandêmico. Vários doutorados estão tendo aula online, mestrado, doutorado, de universidades de excelência. E tem se verificado que funciona.
Então, é claro que isso demandaria um envolvimento para levar a sério dessas universidades de elite há tempos. Não vai ser a toque de caixa ou na velocidade que tivemos que adaptar agora na pandemia, e aí vendo professores, sobretudo de escola básica, cometendo, professores, mas sobretudo os dirigentes, impondo um conjunto de coisas absurdas sobre os professores, desconhecendo por completo a dinâmica do virtual. Na pressa não vai. E Olavo, na verdade, cresce, portanto, nos últimos 23, 24 anos, em torno do virtual. E desenvolve um robusto trabalho de presença nas mentalidades dos jovens, inclusive dos jovens que estão nos cursos das universidades de elite. Os cursos de direito, por exemplo, mas nós podemos pensar o de economia, os cursos de engenharias, etc. Então, Olavo ocupa esse espaço de um modo muito capilar, muito capilarizado, e ele assume outros espaços que aí são problemas oriundos da educação básica, que, por exemplo, valoriza excessivamente a matemática, e quando existe um espaço concreto para filosofia, sociologia, história, são sempre com grades curriculares muito diminutas. Filosofia é uma aula, às vezes, e com muita frequência, por sala. O professor tem, de segunda a sexta, 800 alunos, porque ele tem que compor uma carga horária, e de uma aula em uma aula ele carrega lá 20 diários para preencher. Então ela não tem espaço, e quando tem, o espaço é este. E nas mentalidades de uma certa classe média, também há o vácuo dos temas e da demanda social que os conhecimentos de filosofia, de sociologia, psicologia, digamos, ocupam na vida das pessoas, né? Pode ignorar o fato, pode não querer a disciplina na escola, mas a demanda por aspectos psíquicos, por aspectos filosóficos, políticos, continua existindo. E Olavo também ocupa esse espaço. Ele pega um instrumento, então, capilarizado, que consegue entrar na casa das pessoas, em amplificações gigantescas, e ele, então, consegue, pelo que o instrumento possibilita, ele consegue também possibilitar uma demanda ausente. Ele consegue oferecer um serviço, um conteúdo que é demandado e que não tem espaço, digamos assim. A matemática assume nas escolas de hoje um lugar assim, de importância estratosférica. Então você tem numa escola muito mais números de professores de matemática, que por consequência acabam assumindo com frequência a gestão da própria escola, dado que são profissionais que em número eles existem mais. E existe culturalmente a ideia de que matemática é matemática, né? Raramente um professor, um pai de aluno, reclama que o professor de matemática não se esforça para ensinar melhor o seu filho que não sabe. O pai corre lá e contrata um professor de matemática. Mas se for de filosofia, de história, de geografia, o pai é capaz de ir na escola e ameaçar de agressão o professor de filosofia, de história. E entre os próprios colegas professores também acontece isso. Então nós temos esse fenômeno, que ele tem um histórico no Brasil, ele não surge do nada, ele tem um histórico num período ditatorial, civil, militar, para pensar mais recente, para não falar de um passado mais distante, no qual nós herdamos que discutir filosofia, falar de filosofia, é uma coisa ligado a vagabundo. A professora Viviane Moser tem uma fala que está por aí na internet, fazendo memória disto. Não é algo natural, é algo construído. Construído que nós discutimos o futebol, mas não podemos discutir nem a religião e muito menos os assuntos de interesse público, que em geral a filosofia ficou associada nesse pacote. Sabemos, nos anos 80, que a disciplina de História, que tem uma carga horária ainda hoje um pouquinho maior, mas a disciplina de História também é uma disciplina que recebe todo tipo de assédio e recebe uma espécie de desprezo, digamos assim, naquilo que é o desejado, daquilo que é o Aristói, né, que é o melhor. Ela virou moral e cívica, ela virou o SPB, né, quer dizer, geografia, história, sociologia e filosofia foram jogadas no governo militar dentro dessas disciplinas.
E essas disciplinas, quando elas perdem o caráter chamado crítico, reflexivo, autônomo, elas viram catecismo, num sentido negativo da palavra, porque a palavra catecismo também, em tradições religiosas contemporâneas, tem outro significado, tem-se outra preocupação. Então, a palavra catecismo no sentido eu diria mais do passado e de um sentido negativo, de uma inculcação de ideias que, na verdade, você não pensa elas. Você as recebe, elas ocupam a dimensão da liberdade das pessoas, da condição humana, e você acaba não sendo livre, você acaba apenas reproduzindo bordões. Então, desta escola básica, portanto, muito capenga no que se refere à formação humanística, ou uma formação humanística totalmente subornada ao mito das ciências exatas, das ciências que mais importam, Olavo também assume este espaço. Ele vende, portanto, ele entrega um conteúdo que cai e atende esta demanda. Então, setores mais elitizados da classe média, que, portanto, tem tempo, tem lugar cultural e um certo recurso, acabou, então, encontrando em Olavo de Carvalho a oferta desse conteúdo que ele era carente. Numa escola de elite de São Paulo, onde se paga R$4.000, ou nas de super elite, que se paga R$10.000, Olavo de Carvalho tem presença certa, porque esta elite, que pode ser reacionária, que pode ser o que for, ela não consegue encontrar na própria escola básica espaço suficiente para desvendar este mundo da filosofia. Esses indivíduos vão fazer os cursos importantes. Nesses cursos importantes aqui do Brasil não se tem também espaço para a cultura humanística. Se nós formos na nossa vizinha problemática, como muitos de nós achamos, não é o meu pensamento, na Argentina, por exemplo, para se fazer medicina, se tem uma carga horária de formação humanística muito maior do que a nossa brasileira. Nós pegamos um currículo de um curso de medicina, é assustador a pouca quantidade de matérias nesse sentido que existe no currículo destes cursos. Na forma explícita de filosofia, costuma ser uma matéria no primeiro semestre, no segundo semestre e pronto. Aí vamos torcer que isso apareça em outras matérias de saúde pública, etc, etc, dissolvido dentro dela. E é aí que o Olavo chega com os instrumentos, no celular e etc, e atende este público, carente exatamente deste cultivo que é inerente à pessoa humana. Esse cultivo do Olavo, obviamente, ele tem uma estratégia da polêmica inicialmente, então isso se mostrou muito eficiente para a própria dinâmica da internet, e aí ele explorou isso ao máximo, essa ideia de polêmica. Mais recente, um site publicou, isso foi repercutido em vários outros cantos, que outros projetos que Olavo tem ligação colateral, indireta, ou simplesmente uma questão de semelhança ideológica, eu pessoalmente não sei precisar se tem ou não relação, ainda que ele, dentro deste mega projeto, ele se apresenta, ele fala, e, enfim, eu não saberia dar os contornos disso. Mas apenas a título, então, de percebermos que um projeto semelhante, que de certa maneira tem identidade com o pensamento de Olavo, só para a gente entender que também não foi só através de polêmica que esse projeto se colocou na praça. Saiu, portanto, um ranking de maiores investidores em propagandas dentro do Facebook, e o projeto chamado Universo Paralelo, onde se, obviamente, apresenta pensamentos chamados liberais e pensamento de direita, investiu o montante, eu não sei se foi de R$4 milhões em propaganda. E aí eu não sei se foi o ano passado, 21 ou 20, o ano de 2020. Só para a gente entender também que não é só de polêmica que Olavo de Carvalho, ou esta metodologia, ou este espaço de oferta de conteúdo, de pensamento geral, de pensamento filosófico, de pensamento sociológico, ele não se movimenta apenas numa perspectiva da boa vontade, do engajamento pela causa e tudo mais. Eu creio que o Olavo, durante muito tempo, foi isto,
né, e nesse sentido eu acho até mais meritório, porque é um trabalho que seria a partir da ideia de liberdade das pessoas, ainda que o outro também não é menos meritório, mas só para a gente entender que há muito recurso financeiro aplicado em difusão para se ocupar este espaço. Voltando e concentrando então mais na figura de Olavo, para terminar, eu acho que ele, portanto, demonstrou que este instrumento, e não só este instrumento, mas que a internet permite criarmos uma nova cultura de aquisição do conhecimento. Isso tem desafios, porque eu que fui formado na universidade com contato físico, presença na biblioteca, contato com o professor, na Pontifícia Universidade em Minas Gerais, católica em Belo Horizonte, a quem tenho uma gratidão gigante por esse espaço de formação. Eu fico me perguntando até que ponto, como que vamos fazer essa transição? Mas claro que eu fui formado no processo anterior. Mas o Olavo de Carvalho, a meu ver, é um fenômeno que nos permite estudar que este instrumento, o instrumento virtual, ele veio para modificar como nós ensinamos, como nós aprendemos. Eu acho que nunca é aquela coisa, o novo instrumento dispensa por completo o instrumento anterior. Eu acho que não é assim. O correlato que eu sempre gosto de pensar que existe é entre o surgimento do livro e do livro impresso, em confronto com as tradições orais. Então, estou pensando aqui em ano de 1300, 1400, 1500. Isso é uma primeira fase do livro. E depois saltaria para o iluminismo, quando a imprensa, mais os ideais filosóficos, causou algo único, que dependia do livro. Dependia do acesso mais em conta que o livro era. Ainda que no contexto do iluminismo você tinha ainda muitas pessoas que não sabiam ler. Mas eu vejo que a presença do livro impresso ao longo desses 600, 700 anos serve para nós pensarmos atualmente o impacto do mundo virtual, digamos assim, nesta nova forma de adquirir conhecimento, de produzir conhecimento, e que será híbrido. Né? Eu acho que o surgimento do livro não dispensou a presença de um professor, não dispensou a relação entre professores e alunos, como eu já li em outros textos, a importância dos pequenos grupos nesse sentido, de trabalho científico, onde se desenvolve propriamente as ideias científicas. Eu creio que o surgimento do livro não impediu isso, mas o surgimento do livro permitiu que existissem múltiplos pequenos grupos de produção por causa do instrumento novo. Eu creio que hoje em dia a informática, a internet, que demanda muitos recursos, não podemos esquecer disso, seja de energia elétrica, sejam de minérios para a produção dos instrumentos, e esse processo de desgaste dos instrumentos que nós precisamos fazer uso. Nós temos que é algo que não é sustentável a longo prazo. Mas eu creio que esse é um desafio que está posto para ser pensado e que nós conseguimos, com este novo instrumento, revolucionar as formas de apreensão, produção e difusão de conhecimento. Olavo de Carvalho, para mim, pode ser abordado nessa perspectiva, como um fenômeno digno de ser estudado, e, obviamente, como é próprio da ciência, de ser visto os seus aspectos negativos, como o conhecimento técnico-instrumental do 1800, para muitos analistas, produziu duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ao invés de produzir o progresso, que seria sempre melhor, como foi dentro aí do positivismo, inicialmente, essa perspectiva, essa ânsia, esse desejo, para analistas posteriores, o conhecimento técnico da forma como ele foi engendrado, ele, na verdade, produziu foi guerra.
O pensamento de Olavo de Carvalho tem que ser pensado assim. Eu pessoalmente seria e sou também um crítico, faço coro aos trabalhos sistemáticos de crítica do seu pensamento, do interior dele, da insustentabilidade, do caráter autoritário, do incentivo à violência. Eu concordo. No entanto, ele não pode ser jogado fora junto da bacia, porque ele teve uma experiência inovadora de se fazer presente, de se construir no imaginário das pessoas e de articular e manter grupos em torno das suas ideias. Podemos dizer que ele fez isso utilizando técnicas de seitas, que ele fez isso utilizando, digamos, gatilhos mentais. Eu pessoalmente percebo isso, e esse é um fenômeno que não é exclusivo dele. A gente pode perceber isso em outros grupos, em outros momentos políticos, e perceber na corrente da direita, na corrente da esquerda, essa possibilidade. Então a gente tem que perceber isso em termos de crítica, exatamente para se criar sempre relações saudáveis e interações que promovam a liberdade. E, obviamente, eu sou um partidário ferrenho da democracia, ainda que seja um assunto também amplo de se abordar, mas é isto. Olavo de Carvalho permite-nos analisar objetivamente que os instrumentos virtuais são um novo espaço de difusão, construção e consolidação de conhecimentos. E é revolucionário. É revolucionário, feito as devidas contas dos aspectos negativos. Os positivos, a meu ver, podem ser fantásticos. Muito obrigado por essa paciência, desculpe estender tanto, e creio que nem todo mundo chegará aqui no final desta longa exposição. Mas quem já viu pelo menos 10 minutos no início já contribuirá muito com o nosso projeto, e agradeço muito por essa atenção tão preciosa.